E aí, aluno redator, tudo bem com vocês? Me fala, tá com dificuldade no assunto de termologia? Precisa fazer aquela revisão para poder dominar bem os conceitos e o conteúdo? Então fique ligado, porque nesse vídeo nós vamos discutir os 5 principais conceitos que você precisa saber para estudar o assunto de termologia. Então, vem comigo! Bom, então vamos lá falar do nosso primeiro conceito muito importante para quando nós formos estudar termologia. Não tem como a gente começar a falar de termologia se nós não falarmos dela, da temperatura, tá? E para você gravar o que é temperatura é bem simples, você vai lembrar assim: temperatura é a grandeza que mede a agitação das partículas. Bom, você sabe que todo corpo ele é constituído por partículas bem pequenas. Essas partículas elas não ficam paradas, elas ficam vibrando, tá? E essa vibração vai determinar justamente a temperatura do corpo. Por exemplo, vamos utilizar uma coisa que é bem no nosso cotidiano, né? Vamos falar sobre a água. A água você pode encontrar em vários estados físicos, tá? Mas vamos pegar o exemplo que eu coloquei aqui. Eu peguei a água congelada, coloquei 2 pedras de gelo e peguei uma porção de água, coloquei dentro de um recipiente e coloquei um ponto de chama bem aqui, tá? Um fogozinho que vai aquecer esse nosso líquido. E aí vamos fazer uma análise das moléculas, né, das partículas desses corpos. Olha o que a gente iria observar. Que as partículas do gelo, elas estariam vibrando. Essa representação que eu coloquei de vermelho aqui, que representaria a movimentação das moléculas, tá? Você percebe que a movimentação ela é pequena, né? Ela não está muito agitada. Comparado com a água, quando você aquece, as moléculas elas ficam bem mais agitadas. Então, numa situação dessa, o que a gente poderia dizer? A gente poderia dizer que no gelo a temperatura ela é mais baixa e na água aquecida a temperatura ela é mais elevada. Bom, vamos agora para o segundo conceito muito importante para quando nós formos estudar o assunto de termologia, que é justamente a energia térmica. E o que é a energia térmica? É a energia associada à temperatura. Bom, você já sabe que a temperatura é aquela grandeza que vai medir a agitação das moléculas. E essa agitação está relacionada com a energia cinética das moléculas. Então, pare e pense. Se uma molécula está em movimento e ela possui energia cinética, significa que ela possui energia mecânica. E essa energia mecânica relacionada com a temperatura, nós chamamos de energia térmica, tá bom? E aí a gente tira a seguinte relação: quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a energia térmica dela. E quanto menor for a temperatura de um corpo, menor também será a energia térmica desse corpo. Sabendo então agora o que é a energia térmica, você pode perceber que cada corpo em determinada temperatura possui uma energia térmica associada a ele. Então vamos supor que a gente pegue 2 corpos, como eu coloquei bem aqui, olha, o corpo A e o corpo B. E aí eu vou te dizer que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Ou seja, a energia térmica de A ela é maior que a energia térmica de B. Quando acontece isso e você coloca os corpos em contato ou até mesmo na proximidade, nós vamos ter uma coisa acontecendo. Nós vamos ter a transferência dessa energia térmica. E com isso eu te falo o terceiro conceito muito importante que você não pode esquecer, que é o conceito de calor, tá? E o que é o calor? Calor é a transferência da energia térmica entre 2 corpos, no mínimo 2 corpos, tá bom? E é muito importante você ter essa noção. Para existir calor, você precisa ter 2 corpos. A gente costuma falar assim: calor não é algo que você armazena, não é algo que você retém. Logo, não tem como um corpo só ter calor. Então, quando alguém diz, eu estou com calor, é uma frase que a gente costuma falar que é errada conceitualmente. Por quê? Porque não tem como alguém estar com o calor, tem como alguém sentir o calor. Por quê? Porque calor é a transferência da energia térmica, então você sente. Se o dia estiver muito quente, você vai estar recebendo a energia térmica do meio, né? Se o dia estiver muito frio, você vai estar perdendo a sua energia térmica para o meio. Então você consegue sentir a transferência dessa energia, você sente o calor, mas não tem como você armazenar calor, não tem como você dizer assim, olha, eu estou com calor.
Bom, então nós já falamos sobre 3 desses conceitos que são muito importantes: temperatura, energia térmica e calor. Aí você pode perguntar, mas Flávio, será que não existe algum instrumento que eu possa utilizar para medir a temperatura de um corpo? Pois é, existe. E esses instrumentos são chamados de termômetros. Bom, eu fiz um desenho aqui de um termômetro, daqueles bem antigos mesmo, que acredito que todos nós já devemos ter utilizado alguma vez na nossa vida, tá? E você deve ter na sua casa, se você tiver, tente fazer essa observação. No seu termômetro, ele vai ser desse jeito aqui. A parte que você vai colocar em contato com o seu corpo é uma parte metálica, tá? Essa parte vai ser muito importante por conta do seguinte: o processo de transferência de energia térmica, ou seja, calor, vai se dar justamente nessa parte metálica. E aí essa energia ela vai ser transferida para um fluido que se encontra dentro do termômetro. Há muito tempo atrás era utilizado o mercúrio, tá? Hoje em dia não se utiliza mais mercúrio. Utiliza-se às vezes até o álcool, tá? Aí você pode dizer, mas Flávio, por que continua vermelho? Por causa de corante, tá bom? Só por isso mesmo. E aí, então, a energia térmica que vem do seu corpo passa por esse metal e vai direto para o fluido que tem dentro do termômetro. E o fluido ele vai dilatar. Conforme ele dilata, ele vai atingir uma altura diferenciada. E tendo essa altura diferenciada, você vai conseguir medir a temperatura de um corpo. Bom, e aí como saber a temperatura de um corpo? Olha só, esses termômetros eles possuem uma graduação. O que seria isso? Seriam marcações na lateral dele. E aí conforme o nosso fluido ele vai se deslocando para cima, ele vai atingindo posições cada vez mais altas e aí a marcação vai te indicar a temperatura. Só deixando claro uma coisa, essas graduações elas podem ser feitas de várias formas e é isso nós chamamos de escalas termométricas, que é justamente agora os 5 conceitos importantes que você tem que saber. Gente, olha só, escalas termométricas você teria que levar em consideração a altura que o fluido vai se deslocar para você ter uma temperatura da sua análise. E toda escala termométrica você tem que levar em consideração 2 características muito importantes, que são os pontos fixos. Nós temos o ponto de ebulição, que seria a temperatura para a água ferver, e nós temos o ponto de fusão, que seria o ponto que a água iria congelar. Tá? E aí você percebe, das escalas termométricas, as mais usuais são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá bom? Trouxe para você aqui, olha, a escala Celsius e os seus respectivos pontos de ebulição e de fusão. 100 graus Celsius a água começa a ferver, e a 0 graus Celsius a água ela começa a congelar ou a derreter. A mesma coisa você teria para a escala Fahrenheit, onde o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit e o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit. E, respectivamente, nós teríamos a escala Kelvin, com os seguintes pontos: ponto de ebulição 373 e ponto de fusão 273. Existe uma relação que você tem que dá para você trocar, né? Você transformar uma temperatura para outra, que foi a fórmula que eu te apresento bem aqui, ó. Temperatura em um termômetro graduado em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em um termômetro graduado em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, galera, esses são os 5 conceitos fundamentais que você precisa saber para começar os seus estudos em termologia. Espero que você tenha entendido o que eu discuti com vocês aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa num comentário aqui embaixo do vídeo que a gente vai tentar responder essa sua dúvida. Não esquece de deixar aquele like, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que todo dia a gente está postando vídeos sobre outras disciplinas e outros conteúdos que vão ser importantes para o seu preparo para o Enem. Abraços e até a próxima!